Pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre renda fixa com vocês, porque essa semana eu presenciei uma conversa em relação a investimento em um CRA, em que eu percebi que algumas pessoas não analisam absolutamente nada de uma renda fixa antes de investir. Então, basicamente, olham só a rentabilidade ali para tomar decisão de investir naquilo ali ou não. Então, não pensam nas garantias que aquilo ali tem, nos riscos que aquilo ali tem. Então, nesse vídeo eu vou apresentar esse caso. Não quero que vocês tomem isso como uma análise dessa renda fixa que eu vou apresentar para vocês, porque nem cabe a mim aqui ficar fazendo análise, é só para não ficar um vídeo muito vago, um vídeo muito solto. Eu vou apresentar esse caso para vocês perceberem que uma busca, uma pesquisa rápida da empresa muitas vezes pode trazer algumas informações relevantes. Então eu vou fazer um resumo das rendas fixas aqui para vocês, vou falar um pouquinho sobre os riscos e no final eu vou fazer algumas recomendações. Então, só relembrando um pouquinho aqui sobre a renda fixa, quais são as principais opções, não são todas as opções aqui, mas são normalmente as principais opções que são apresentadas para a gente aí. Então, quais são as rendas fixas principais? A gente tem o Tesouro Direto, que a gente está emprestando dinheiro para o governo. E qual que é a proteção que a gente tem no caso de investir em Tesouro Direto? É o próprio governo, porque eu já disse para vocês isso algumas vezes. Na pior das hipóteses, no último dos casos, o governo tem a prerrogativa de imprimir dinheiro. Então, não é imprimir cédula hoje, porque hoje não se imprime mais, mas o governo consegue criar dinheiro para pagar suas dívidas. Então, quando você empresta dinheiro para o governo, é considerado o investimento mais seguro de um país, porque o governo vai conseguir te pagar. Vai ter toda uma questão depois de inflação, mas aí é uma consequência dessa impressão do dinheiro. Mas em teoria, é o investimento mais seguro de um país é emprestar o dinheiro para o governo. Na sequência, a gente tem os CDBs, LCIs e LCAs, em que basicamente a gente está emprestando dinheiro para o banco. Para a gente a diferença é que o CDB tem imposto de renda, os LCIs e LCAs não. E o que é interessante? A gente tem uma proteção quando a gente empresta para bancos. Então tem o Fundo Garantidor de Crédito, em que se o banco que a gente emprestou falir, até 250 mil a gente consegue ser reembolsado. Então existe todo esse fundo aí que dá uma camada de segurança para a gente. Eu posso até gravar um vídeo, eu já falei algumas vezes aqui sobre análise de bancos, antes de você fazer um investimento em CDBs, LCIs e LCAs, mas na sequência desse vídeo aqui eu vou até gravar um vídeo para vocês mostrando como vocês pegam as informações, porque todos os bancos são obrigados a publicar os seus balanços. Então a gente sabe de todos os bancos que estão abertos no Brasil, quais são lucrativos e quais não são lucrativos. Então, se você emprestar dinheiro para uma empresa, para um banco lucrativo, é muito difícil você ter problema. E mesmo se tiver algum problema, ainda tem essa cobertura aí do Fundo Garantidor de Crédito. E na sequência, os investimentos aí em renda fixa mais arriscados que a gente tem são as debêntures, os CRIs e os CRAs, em que a gente está emprestando diretamente aí para empresas privadas. Debêntures podem ter ou não imposto de renda, CRIs e CRAs não tem. Mas qual que é o grande problema nisso aqui? Qual que é o grande risco que a gente tem, a dificuldade que a gente tem na análise dessa linha aqui de debêntures, CRIs e CRAs? A gente não tem nenhuma proteção, tá? Então, se a empresa ali que a gente prestou falir, a gente vai ter que entrar na justiça para tentar receber esse dinheiro. Então, já alguma coisa já deveria acender uma luz vermelha ou pelo menos uma luz amarela aí para quem pensa em investir aqui. E muitas empresas não são negociadas na bolsa, então as empresas não são obrigadas a publicar os seus balanços. Então, antes da gente prestar, a gente não tem muita certeza se a empresa é lucrativa ou não. Eles até publicam alguns documentos quando eles vão emitir os CRIs e CRAs, mas não são documentos de fácil leitura, são documentos de 200, 300, 400 páginas, que dificulta bastante a análise. Então, investir em debêntures, CRIs e CRAs, por si só já é um investimento bem complicado. Na minha opinião, realmente não vale a pena. A rentabilidade a mais que você consegue em debêntures, CRIs e CRAs não justifica o aumento de risco que a gente tem, a falta de proteção que a gente tem e aí a falta de conhecimento dos dados da empresa. Então vamos passar para esse gráfico aqui, é um gráfico que está presente em todos os livros de investimento, qualquer livro que você for olhar de investimento vai ter esse gráfico aqui. E o que ele mostra para a gente? Se você quiser um retorno mais alto, ou seja, uma rentabilidade mais alta no seu investimento, você vai ter que correr mais risco. Então vamos pensar naqueles investimentos que eu falei ali atrás para vocês. Um tesouro, eu peguei um de cada aqui, peguei de forma bem rápida aqui no Banco Inter, nem analisei nada, peguei um de cada só para a gente realmente ter um exemplo aqui. Como eu falei para vocês, qual que é a sequência de risco? O tesouro é o menos arriscado, não quer dizer que o risco seja zero, não tem nenhum investimento que não tenha algum risco. Mesmo emprestando para o governo, existe algum risco, mas é o mais seguro.
Na sequência, a gente tem os CDBs, que aí estão na sequência do risco, então vão dar um retorno mais alto, mas tem um pouco mais de risco aí, porque o banco eventualmente pode vir a falir aí. Mas como eu falei para vocês, tem a questão do FGC, mas existe um risco um pouco maior. E na sequência, uma debênture. Então, quando você vai investir numa debênture, o risco passa a ser maior e você consegue um retorno maior. Então, pegando aqui, por exemplo, hoje, no dia 8 de maio, as taxas que eu encontrei para investimentos aqui, o Tesouro Direto está pagando IPCA mais 5,51. Eu peguei sempre vinculado ao IPCA aqui, porque eu já falei para vocês várias vezes também, que são as rendas fixas que eu mais gosto, sempre vinculadas à inflação. Então, o Tesouro está pagando IPCA mais 5,51 hoje, 2026. Achei um CDB do BMG para 2024 pagando IPCA mais 6,08 e uma debênture da CEMIG pagando IPCA mais 7. Esse IPCA mais 7 que eu recalculei, tá? Considerei como se tivesse imposto, porque o Tesouro Direto tem imposto e o CDB tem imposto, que na verdade essa debênture é IPCA mais 5,2, mas ela é isenta, aí eu fiz a conta contrária para dar o equivalente aí. Então reparem que a gente está aumentando na sequência o risco aqui, então o menos arriscado paga uma rentabilidade menor, um pouco mais arriscado paga uma rentabilidade maior, e o mais arriscado aqui paga uma rentabilidade ainda maior. Então isso é esperado, não faz sentido nenhum você investir em um CDB para ter uma rentabilidade menor do que o Tesouro, porque você está aumentando o seu risco e recebendo uma rentabilidade menor. Então sempre a gente tem que caminhar aí na sequência do risco. Maiores riscos têm que trazer maiores rentabilidades. Só que o que muita gente esquece, ou na verdade até não sabe, isso aqui não é uma linha reta como é apresentado na maioria dos livros. Isso aqui é uma probabilidade. Se tudo der certo, você vai realmente acompanhar essa linha aqui. Só que isso aqui existe uma distribuição. Então isso aqui, para quem não sabe, é uma distribuição de probabilidades. Na verdade, quando você está correndo mais risco, não quer dizer que necessariamente você vai receber uma rentabilidade maior, porque você está correndo um risco. O que acontece se um banco falir, se você emprestar para um CDB e um banco falir? No caso dos bancos, você tem aí a proteção do FGC, mas você pode ter algum problema se você tiver um valor maior do que 250 mil. E no caso de uma debênture, o que acontece se a empresa falir ou se a empresa der um calote na dívida? Você não vai receber nada, você vai receber zero. E já aconteceu, se vocês procurarem, por exemplo, em 2019, a rodovia Tietê deu calote em uma debênture dela e vários fundos investiam nessas debêntures e com certeza pessoas físicas também. E aí essa debênture passa a valer zero, porque ela não vai te dar rentabilidade nenhuma, vai só te dar dor de cabeça. Então, depois de toda essa introdução aí sobre renda fixa e sobre risco, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque na conversa que eu tive essa semana, uma pessoa falou sobre o CRA do Madeiro. Então, eu abri aqui, está sendo oferecido pelo Banco BTG, o CRA do Madeiro. O Madeiro, para quem não se lembra, é aquele restaurante que faz os sanduíches, que fala que ele se auto-intitula o melhor sanduíche do mundo. Ele está oferecendo aí uma rentabilidade de IPCA mais 7,46 com imposto de renda isento. Então, se fizer a conta contrária aí, o IPCA mais 7,46 sem imposto é equivalente mais ou menos ao IPCA mais 9,6. Então, se a gente voltar aqui naqueles sites, vocês reparem, por exemplo, que uma debênture da CEMIG paga IPCA mais 7 também, considerando que tivesse imposto de renda. Então, no caso aqui, seria 2,6% acima de uma debênture da CEMIG. Então, o que vocês têm que ter na cabeça quando vocês veem uma rentabilidade dessa aqui? Que vocês estão assumindo risco, um risco maior. E qualquer pesquisa, se você fizer uma pesquisa rápida sobre a empresa, vocês vão ver que é uma empresa que está passando por dificuldades. Então, eu procurei Madeiro aqui no Google só para ver as notícias que apareciam relacionadas aí às finanças da empresa. Então, aqui na Isto É, uma crise chamada Madeiro, o grupo precisa negociar mais de 700 milhões em dívidas. Um outro site de restaurante que chama Menu, com dívida bilionária, Madeiro busca sócio para evitar falência. Aqui na Bloomberg, Madeiro, como a dívida virou uma bola de neve bilionária que ameaça a empresa. Então, quando você vê um investimento disso aqui, no mínimo que se espera é você procurar um pouco sobre a empresa. Como eu disse, não são todas as empresas que publicam os dados. O Madeiro estava com a intenção de fazer IPO, ou seja, ele estava com uma intenção de negociar suas ações na bolsa. Então, os dados do Madeiro se tornaram conhecidos. Não são todas as empresas que emitem CRAs que vocês vão conseguir essas informações. Mas olha nesse caso aqui, uma pesquisa de 2 minutos no Google já te mostra a situação que está a empresa. Você, sem ter segurança nenhuma que você vai conseguir receber o seu investimento, você vai pegar e vai colocar o seu dinheiro nessa empresa. Então, não estou falando aqui para ninguém investir ou deixar de investir nesse CRA, cabe a cada um analisar aí. Mas o que eu percebi, o que assim, me chamou muita atenção, foi uma falta de uma análise de 2 minutos assim, da empresa. Você vê um CRA sendo emitido ali, olha, procura no Google, coloca o nome da empresa. Se for uma empresa negociada aí na bolsa, você vai conseguir informações. Se não for, as informações vão ser um pouco mais vagas. Mas cabe uma pesquisa, cabe uma análise. E uma outra notícia que eu achei bem interessante, que foi publicada no Valor Econômico
Agentes autônomos, que são os assessores das corretoras, resistem a distribuir o CRA do Madeiro. Então o que acontece? Os assessores que assessoram a gente, que oferecem as coisas para a gente da corretora, eles, apesar da proximidade que eles têm com a gente, vocês têm que entender também que eles são funcionários da corretora, eles ganham para vender os investimentos para a gente. Então, quando o seu assessor te oferece qualquer investimento, em um fundo, um CRI, um CRA, um COI, qualquer coisa que seja, ele está ganhando uma comissão por aquilo. Se você entrar naquele investimento, ele vai ganhar uma comissão por aquilo. Então, vocês nunca percam isso da cabeça também, nunca se esqueçam disso, que os assessores não são funcionários nossos, eles não trabalham para a gente, eles trabalham para a corretora. Eles atendem às vontades, aos anseios da corretora. E o que é interessante, nesse caso aqui, é tão complicado que nem os assessores estão querendo empurrar isso aí nos próprios clientes, para não tentar, digamos assim, para não queimar o filme com os clientes. Então, o que eu quero deixar de recomendação aqui para vocês desse vídeo? Recomendações minhas, minha opinião isso aqui, tá? Evitar investimento em debêntures e CRIs e CRAs, tá? Porque são investimentos de difícil análise e sem qualquer garantia. Eu já fiz um vídeo específico sobre debêntures, já fiz um vídeo específico sobre CRIs e CRAs. Já falei para vocês por que eu não gosto, porque você não consegue analisar, não tem um site igual você vai analisar uma ação, por exemplo, você abre o site Status Invest, ou um fundo imobiliário, você abre o site Fundos Explorer, ou você vai analisar um banco, que é o vídeo que eu vou gravar em sequência aqui para vocês. Você vai analisar um banco antes de comprar um CDB ou um LCA, você tem um site que você consegue as informações. Debêntures, CRIs e CRAs, você não consegue informação nenhuma, então é super arriscado. E além disso, você não tem qualquer garantia. Se a empresa quebrar, se a empresa falir, você está sozinho. Você vai ter que correr atrás na justiça para tentar receber isso. Então, é algo assim, na minha opinião, sinceramente, debêntures, CRIs e CRAs não vale a pena. O aumento que você tem da rentabilidade não vale o risco que você está correndo. A disponibilidade de dados do Madeiro é uma exceção à regra, tá? Porque como ele estava esperando fazer um IPO para se negociar suas ações na bolsa, os dados do Madeiro passaram a ser divulgados. E também isso aqui vale alertar também, vejo muita gente falar isso, não é porque uma empresa está fazendo IPO que a empresa é boa. Qualquer empresa que atender os critérios ali da CVM, da bolsa, da B3, podem listar suas ações no mercado, sejam empresas boas que estão querendo realmente captar recursos ali para expandir, mas pode ser empresas ruins, empresas que estão endividadas, que estão tentando abrir o capital só para coletar dinheiro, para pegar um dinheiro no mercado para não quebrar. Então vocês têm que analisar as empresas também. Quando eu vejo muita gente dizer, a empresa vai fazer IPO e sai comprando a ação da empresa, vai fazer reserva, sem olhar absolutamente nada da empresa. Tomem muito cuidado com a IPO. Não só são empresas boas que estão na bolsa, tem muita empresa ruim na bolsa e tem muita empresa ruim abrindo capital na bolsa. Até R$250 mil você tem uma camada de segurança em CDBs e LCIs e LCAs dados pelo FGC. Então, se você tiver um valor menor aí do que 250 mil, é relativamente tranquilo você investir em CDBs, LCIs e LCAs. Recomendo que vocês analisem o banco, porque para evitar dor de cabeça, se o banco falir, você vai ter a proteção do FGC, mas pode ser uma coisa chata, pode demorar um pouco para você receber. Então, até 250 mil dá para você investir de forma relativamente tranquila em CDBs, LCIs e LCAs. Para valores maiores que 250 mil, o mais seguro é o Tesouro Direto. Ele não tem nenhuma garantia como um FGC, mas a garantia é dada pelo governo federal e, em último caso, o governo pode criar dinheiro para pagar suas dívidas. E uma recomendação geral para tudo, só invista em empresa lucrativa, seja em renda fixa ou seja em renda variável. Empresa lucrativa não quebra, você nunca vai ouvir falar ninguém falar assim, aquela empresa ali de um amigo meu, aquela empresa dele era super lucrativa e faliu. Isso não acontece, empresa lucrativa não quebra. O que quebra é a empresa que está dando prejuízo, empresa endividada, empresa que está naquela lama de dívidas ali que não consegue sair. Esse é o tipo de empresa que vai à falência. Empresa boa, empresa que tem receita alta, que tem lucro alto, não quebra. Então, se você for investir em renda fixa, analisar uma renda fixa, invista em empresas lucrativas. Se for renda variável, invista em empresas também, em ações de empresas lucrativas. E só para a gente fechar uma frase aqui, se você encontrar uma rentabilidade alta, você está correndo mais risco, você percebendo isso ou não, você sabendo identificar isso ou não. Lembre sempre desse gráfico aqui. Se você está recebendo uma rentabilidade maior, se você está conseguindo um retorno, você vai estar correndo mais risco. Não existe, é daqui que vem aquela frase, não existe almoço grátis. Você está correndo mais risco, então toda a rentabilidade que você estiver tendo maior, se você encontrar um investimento aí pagando IPCA mais 10%, você está correndo mais risco. Pode ser que você não saiba identificar onde está esse risco, mas o mercado não é bobo, existe mais risco ali naquele investimento.
E pessoal, nesse vídeo é isso, realmente é um vídeo que eu quis fazer um pouco mais de alerta aí para vocês, porque me assustou um pouco o que eu percebi essa semana, o pessoal fazendo recomendação aí desse CRA. Como eu disse, não é uma análise, tá? Se você é livre, se você quiser investir nesse CRA, você pode, se você não quiser investir, não precisa. Não é uma análise desse CRA realmente, é só algo que me chamou a atenção, porque cada vez mais eu percebo que as pessoas não gastam um minuto fazendo uma pesquisa no Google antes de escolher um investimento, antes de escolher uma empresa para investir. Escolham, tenha paciência, você demorou muito tempo para aquele dinheiro que você está investindo, demore um tempo também para escolher o seu investimento, escolha opções boas de renda fixa, escolha opções boas de rendas variáveis para você não ter problema e para você conseguir realmente aí no longo prazo ter o retorno que você espera, conseguir rentabilizar o seu patrimônio, expandir o seu patrimônio de uma forma segura. Nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.